Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Meu nome é Zélia Costa e hoje eu tô aqui de volta para falar sobre as leis que caminharam para o fim da escravidão, né? Esse é o último vídeo e no caso eu vou falar finalmente da Lei Áurea. A Lei Áurea ela foi sancionada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel e ela não foi assinada e sancionada por pura benevolência do Império, né? A Lei Áurea foi assinada finalmente em 88 por pressão do povo e dos países que faziam comércio com o Brasil, né? Havia um grande medo de uma guerra civil dentro do Brasil e que esses países parassem de fazer comércio com o Brasil por causa da política escravocrata que existia aqui. Até porque, para a elite brasileira, na época, eles eram totalmente a favor que continuasse essa política escravocrata, né? A população que abraçou a causa abolicionista e começou a lutar juntamente com os escravizados para que a escravidão acabasse, né? E isso foi depois daquela quantidade de lei que a gente viu que era só para atrasar o fim da escravidão, né? Todas essas leis elas tinham uma indenização aos seus senhores, elas atrasavam mais o fim da escravidão. É por parte, nasce livre, é depois dos 60, sendo que muitos escravos não viviam mais do que os 30 anos de idade, né? Então eram desculpas que o governo usava para calar a boca dos escravizados, né? Estamos te dando um meio de você se ser livre, só que sem nenhuma ajuda, sem nenhum auxílio, sem nenhuma nada, né? E você acabava ficando dependente do seu senhor de qualquer maneira. E assim, em 1860, a Rússia já não tinha escravidão e os Estados Unidos acabou com a escravidão logo depois da Guerra Civil deles. Então, no continente americano, né, só o Brasil, Cuba e Porto Rico continuavam com políticas escravocratas. Então a pressão começou a aumentar, principalmente da Inglaterra, que era a que mais tinha comércio com o Brasil na época. Então, entre 68 e 70, haviam pelo menos 27 associações abolicionistas, que foram as que começaram a fazer esse movimento para o fim da escravidão. Essas associações começaram a lutar juntamente com os escravizados por liberdade, né? Mas ainda assim elas não tinham muita força, porque nessa época estava acontecendo a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai acabou em 1870, né? Um ano antes da Lei do Ventre Livre, né? E aí começou-se um movimento muito maior dessas associações, porque essas associações até 1870, a maior figura que existia dentro delas era Luiz Gama, um advogado negro que lutava veemente pelo fim da escravidão, né? E aí começou-se a aumentar essa luta, começou-se a essas associações passarem panfletos, né? Informarem ainda mais sobre a política abolicionista, né? Conversarem com o povo, mostrarem a injustiça que era com os negros, aquela questão da escravidão, né? E aí começou-se a ter mais força, né? Já em 78 começou-se a crescer o número de associações, e entre 78 e 85 já existiam pelo menos 227 associações abolicionistas no Brasil. A maior delas era a Confederação Abolicionista, que quem fazia parte dela era José do Patrocínio e o André Rebouças, né? E aí, em 85 foi quando foi aprovada a Lei do Sexagenário. E essas associações, devido às normas que existiam naquela lei, ficaram muito revoltadas e começaram a
enfrentar o império com relação a isso, né? Cada vez mais chegavam leis para o governo, para o império, para que a escravidão fosse abolida, né? Então, ilegalmente, o que essas associações faziam? E as pessoas que eram a favor da abolição, né? Elas ajudavam os escravizados a fugir, davam abrigo a quem fugisse, inclusive, né? E conseguiam ajudar eles a se mudar para o Ceará. Porque em 1884 já não existia escravidão, nem no Amazonas, nem no Ceará, tá bom? Então, esse movimento de ajudar os escravizados a escapar e a buscar liberdade foi o que motivou cada vez mais as associações e pressionou cada vez mais o governo. Isso era em 84. Né? A mobilização do povo aumentou cada vez mais, cresceu cada vez mais e foi ficando difícil para o império e para o governo continuar com as políticas escravocratas, né, para a elite, porque eles cada vez mais reclamavam da falta de mão de obra, né, e nada estava ajudando eles. Então, e mesmo que fosse indenizado pelos governos, eles reclamavam cada vez mais. Então, o governo estava sendo pressionado de ambos os lados. Para a elite, com quem ele queria fazer a economia crescer, e pelo povo. Né? Então, em 1888, estava tudo já insuportável. O Brasil, o governo do Brasil, ele temia um isolamento social, né, comercial com outros países, porque não existia mais escravidão quase em lugar nenhum, né, como eu falei no início do vídeo, não existia, né, e os países com quem o Brasil fazia comércio não queriam fazer comércio com países que tivessem a política escravocrata, né? Já esse medo de isolamento, o medo de uma rebelião, uma guerra civil dentro do Brasil, né, em prol da abolição da escravidão, e também o medo que esse movimento, essas associações acabassem impactando a reforma agrária que eles estavam pretendendo, fez com que rapidamente fosse aprovada a lei que, deixa eu ver o nome aqui que eu anotei, que foi apresentada pelo senador Rodrigo Augusto da Silva em 84. Essa lei foi aprovada e essa lei era uma das leis que não indenizava os senhores, mas também não dava benefício nenhum para os negros. Né? E libertava finalmente os escravos. Né? Princesa Isabel assinou, Dom Pedro não estava nem no Brasil, estava na Europa cuidando da saúde. E ela finalmente assinou essa lei para o fim da escravidão. Só que, por mais que houvesse uma celebração, uma vitória dos escravizados para que eles fossem finalmente libertos, né? Depois foi se cair uma ficha. Não existia nada para eles. Não houve uma indenização, não houve um auxílio, não houve acesso a terras, não houve acesso a trabalho, não houve acesso à educação, não houve acesso à saúde. Os negros passaram a viver marginalizados na sociedade brasileira. Nessa época, então, o governo começou a influenciar a mestiçagem no Brasil. Indiretamente, né? Para o governo brasileiro, para o império, era muito mais satisfatório que os negros se achassem feios, né? E pudessem ser embranquecidos. Quanto mais branco, melhor para o governo. Essa é uma política que aconteceu em vários países na América do Sul. Né? Alguns conseguiram, outros não. Graças a Deus.
né? E nessa época do fim da escravidão, com essa influenciação da mestiçagem, no Brasil tinham 700 mil ex-escravizados. 700 mil. Era muita gente vivendo à margem da sociedade, sendo marginalizados, pobres, não tendo acesso a trabalho, não podendo trabalhar, né? Porque as pessoas não queriam negros trabalhando em suas lojas, suas empresas, não queriam um negro trabalhando na sua lavoura para pagar eles queriam o trabalho de gratuito, né? Então houve, né, esse movimento para que o negro fosse embranquiçado por parte do governo, enquanto o negro tentava a todo custo ser respeitado e enxergado dentro da sociedade como uma pessoa, né? Então, já em 1890, né, a lei foi aprovada em 1888. Em 1890 começou a industrialização. Houve um vislumbre, né, de trabalho para o negro, né? Era uma mão de obra necessária trabalhar em indústrias. Só que para a elite brasileira houve um medo absurdo, né, que ascendesse uma classe média negra, né, e ia impactar na mensagem que eles queriam. Então eles voltaram a abrir a porta da imigração para europeus virem morar no Brasil, trabalhar no Brasil, nas indústrias que iam abrir aqui, né? A mão de obra europeia. Só que nesse caso da imigração, japoneses e negros teriam que ter aprovação do Congresso para entrar no país. Então não podia mais entrar negro no Brasil. Não podia. O que está aqui é o suficiente. Então, quando as pessoas falam assim, o Brasil não tem uma política escravocrata, nunca foi racista, nunca foi preconceituoso, você pergunta aonde? Porque a gente cresce com essa história, né? Avô, bisavô, vai passando pra gente essa informação de que o negro não é bonito, o negro não é aceitado pela sociedade, você tem que trabalhar 10 vezes mais para conseguir alguma coisa, né? Ter 500 mil diplomas, 500 mil certificados que provem a sua inteligência, porque você já não é inteligente o suficiente para a sociedade, porque você é negro. O impacto que a mestiçagem teve nas gerações futuras foi absurdo, tanto que poucos anos para cá que os negros começaram a se aceitar o cabelo que eles têm, aceitar a cor deles, aceitar que eles são bonitos, né? Porque para aceitar isso, a gente não aceitava. O impacto da mestiçagem na mentalidade do negro, que foi passando de geração para geração, foi o que mais traumatizou o povo negro. Uma das coisas que mais traumatizou o povo negro. Fora que o fato deles pensarem que não existia lugar para eles na sociedade. O lugar para eles é na margem da sociedade, trabalhando para alguém, né? Não existia um meio que o negro vencer a não ser que fosse trabalhando para alguém. Então, e os maiores empreendedores que existem no mundo são negros. Os maiores inventores são negros. Então, você pensa assim, sim, houve a abolição da escravidão e aí o negro conseguiu finalmente seu espaço na sociedade. Não, ele não conseguiu. Ele estava quase sendo... O intuito do governo era erradicar o negro do Brasil, né? Então, quando as pessoas continuam falando que o Brasil não tem uma política, nunca teve racismo, nunca teve uma política escravocrata, dá vontade de xingar a pessoa. Porque, além de ter uma política escravocrata, que durou até hoje, porque as leis trabalhistas continuam de um modo em que você passa a vida inteira trabalhando para conseguir o mínimo para se sustentar, né? E não se muda isso, porque a elite vive do trabalho do pobre, né? Pobre, preto, pobre, preto, periférico, né? Você
pensa assim, quando que vamos ter essa questão? Então, a visibilidade do negro hoje em dia é muito importante pra gente? Sim, é muito importante pra gente. Ah, é tudo mimimi? Não, não é tudo mimimi. Ah, porque o que aconteceu há tantos anos atrás não tem que impactar você. Impacta sim. Impacta. Porque até hoje a cor é importante numa entrevista de emprego, no meio da rua, numa parada policial, dentro do hospital. Então, se para as pessoas da elite é importante qual cor eu tenho para ver qual tipo de tratamento que eles vão ter com a gente, então como a sociedade não cresceu numa política escravocrata? Como no Brasil não existe racismo? Então, esse é o último episódio com relação às leis, né, que tecnicamente ajudaram e auxiliaram o negro a ser quem é hoje, né? Porque quem ajudou o negro foi o próprio negro. Quem ajudou o mundo a se desenvolver foi o negro. Muitas coisas que existem no Brasil hoje, no Brasil e no mundo, invenções, vacinas, foi o negro. Então, dizer que nós somos uma raça diferente, somos muito mais inteligentes, muito mais bonitos, muito mais espertos. E podemos fazer qualquer coisa se a gente se juntar. Que é o medo de muitas pessoas preconceituosas no mundo. Então, o foco disso é o quê? É entender que o Brasil, né, e a pessoa preconceituosa acham que a gente deve alguma coisa a eles pelo fim da escravidão. O Brasil que eu falo são as elites, né, que são ainda a favor da escravidão e políticas escravocratas. Essa elite ainda acha que devemos alguma coisa a ele. Não devemos nada. Eles continuam devendo a gente, historicamente, por tudo que o Brasil cresceu, ele cresceu na mão do negro. A gente trabalhou, foi o negro que trabalhou, foi o negro que suou, é suor, sangue, lágrimas. Né? Foi dizimada uma cultura inteira, né? Foi ignorada, né, por anos a beleza do negro. E agora que a gente diz basta, querem dizer assim, não é mimimi? Não, não é mimimi. São mais de 500 anos. Não é justo, né? Ah, porque aconteceu com seu avô, não aconteceu com você, tá? Mas o trauma que existe, que é passado de geração a geração, né, que faz a gente continuar no lugar onde vocês acham que devemos estar, né, é o que merece reparação. Nós não devemos estar à margem da sociedade e não vamos estar nunca mais. Então, esse é o último vídeo dessas leis, gente. No próximo eu devo falar um pouquinho sobre a revolta dos malês e também eu vou tentar falar um pouquinho sobre a lei, a PEC que tem que ser aprovada aí da escala 6x1. Mas esse eu vou ficar por aqui, tá bom? Fica ligado para os próximos vídeos, tá? E logo eu vou trazer relatos aqui de mulheres negras com força que eu preciso falar com vocês. Bom? Beijo, até o próximo vídeo.